Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo de número 5. Lucas 5. Hoje pela manhã nós tivemos pessoas se batizando aqui, se não me falha a memória, 36 pessoas foram batizadas hoje pela manhã, para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O rebanho está crescendo, amém? Está crescendo. Hoje foi um dia marcante aqui pela manhã, não tínhamos espaço para colocar mais gente, muitas pessoas ficaram em pé lá atrás, pessoas ficaram do lado de fora, porque não tinha lugar aqui dentro. Então, isso também revelou para nós que nós estamos no caminho certo. Amém, gente? Então, vocês orem para que quando chegar em 2026, a gente já possa fazer o nosso projeto da construção de um novo templo com um espaço muito maior, unindo esses dois prédios aqui para a glória de Deus. Amém, gente? Lucas capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e ele disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Diga amém. O tema da mensagem hoje é: vem e segue-me. Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor Deus, eu quero ouvir a tua voz, fala o meu coração, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, Jesus tem sempre uma mensagem para nós. Ele sempre tem uma mensagem direta para o nosso coração. A mensagem de Jesus sempre espera de nós o sim. Espera de nós o sim para a salvação e espera de nós o sim para a santificação, porque a mensagem que Ele sempre traz para o nosso coração tem como objetivo transformar a nossa vida, mudar os nossos comportamentos, levar a gente ao estágio que Ele espera que nós sigamos, que nós obedeçamos. Então, quando a gente vê Jesus ministrando no Novo Testamento para as pessoas, Ele está sempre trazendo uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, de santificação, uma palavra de transformação, porque é isso que Ele quer ver acontecer na vida das pessoas. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus viu um publicano chamado Levi na coletoria de impostos. Então isso quer dizer que Ele está vendo a mim, Ele está vendo você, Ele me enxerga no meu trabalho, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o que eu faço, onde eu ando, Ele sabe aonde eu estou, Ele sabe tudo a meu respeito. Então esse homem chamado Levi, ele estava sentado numa cadeira, atrás de uma mesa, coletando os impostos das pessoas, recebendo os impostos das pessoas, e Levi era considerado uma pessoa não muito grata pelo povo judeu, porque ele estava a serviço dos romanos, e naquela época Jerusalém, Israel, estava sob a júdice, sob a orientação, sob a soberania de Roma. Então havia um atrito entre eles, e as pessoas que eram coletores de impostos não eram muito bem vistas naquele dia. E aí Jesus chega exatamente numa pessoa não muito querida, e ele chega exatamente numa pessoa não muito benquista, e ele chega para essa pessoa e fala: Levi, segue-me. Levi, vem e segue-me. Levi, larga tudo aí e vem e segue-me. Então a Bíblia diz que esse homem estava ali, ele deixou tudo e imediatamente atendeu ao chamado de Jesus.
Então esse homem, ele tinha uma profissão que era odiada pelos judeus, que ele era um coletor de impostos. E aí, gente, quando Jesus chama ele para segui-lo, e imediatamente ele se levanta e deixa tudo, atende ao chamado de Jesus, ele impressiona muitas pessoas. Ele impressiona todos que estavam ali à sua volta. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que agora ele deixa tudo para trás, ele deixa os seus recursos, ele deixa as suas vantagens, ele deixa as suas recompensas, ele deixa os seus amigos e ele segue a Jesus por um novo caminho. Agora ele tem um novo mestre, ele tem um novo Senhor na sua vida. E a palavra de Deus diz que então ele resolveu chamar os seus amigos para a sua casa, ele resolveu chamar Jesus para a sua casa, chamar os seus amigos para a sua casa, chamar os publicanos para a sua casa e outras pessoas, e ele ofereceu um jantar para aquelas pessoas. E aí eu imagino que naquela casa, ali na casa dele, ele estava querendo reunir os seus amigos para dizer para eles exatamente o que Jesus havia feito na sua vida naquela tarde, quando ele passou na coletoria e o chamou para se tornar seu discípulo. Eu entendo que esse homem tinha um coração que agora, um coração transformado, que agora ele queria que todas as pessoas soubessem o que exatamente aconteceu na vida dele, porque quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós recebemos a vida nova, nós recebemos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, nós recebemos uma nova maneira de interpretar as coisas, nós recebemos uma nova maneira de revelar aquilo que realmente está dentro do nosso coração. E esse homem, ele então tem esse encontro com Jesus e compartilha isso com seus amigos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que esse homem que convidou as pessoas para um banquete, para um jantar, esse homem que repartiu com as outras pessoas, eu entendo que ele não reteve a bênção do chamado de Deus, do chamado de Jesus para a sua vida. Ele não reteve para ele quis compartilhar com seus amigos. Ele estava tão alegre, ele estava tão feliz, que ele falou: eu preciso que outras pessoas saibam o que aconteceu na minha vida, então eu vou chamar todo mundo na minha casa e vou falar para eles o que aconteceu comigo, eu vou dizer para eles o que Jesus fez na minha vida. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu não quero ser um discípulo dele sozinho, eu quero que outras pessoas também sejam discípulos dele. Então eu queria dizer para você nesta noite que você pode ser também uma propaganda de Jesus, você também pode ser um outdoor de Jesus, você também pode ser um WhatsApp de Jesus, um Instagram de Jesus, você pode ser um propagador de Jesus, você pode falar para as outras pessoas o que Jesus fez na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida. Você pode dizer para as outras pessoas na sua casa o que Jesus fez na sua vida. Você pode dizer para as outras pessoas no seu trabalho o que Jesus fez na sua vida. Você pode falar para as outras pessoas na universidade, lá onde você estuda, o que Jesus fez na sua vida. Você pode compartilhar com as outras pessoas dos seus bens, compartilhar da sua casa, da sua família. Você pode abrir a sua casa para ser um lugar onde Jesus pode ir lá através da palavra dele, para também outras pessoas serem alcançadas pela mensagem do Evangelho. Você pode ser um canal para que outras pessoas também cheguem aos céus, receba a sua vida espiritual. Você pode ser alguém importante para ajudar outras pessoas também. Tudo que você já aprendeu da palavra de Deus, tudo que você sabe da palavra de Deus, tudo que você já ouviu da palavra de Deus, tudo que você já leu da palavra de Deus, já é suficientemente grande para você compartilhar com pessoas que não sabem nada da palavra de Deus, pessoas que estão aí sem saber o que aconteceu no seu interior e na sua vida. As pessoas ficam perguntando: como é que pode alguém como
você entregar sua vida para Deus e ter a sua vida completamente transformada. As pessoas ficam perguntando como é que você conseguiu deixar o vício, como é que você conseguiu deixar aquela substância que você usava. As pessoas começam a perguntar como é que você conseguiu ser a pessoa que você é. Você era tão moribundo, você era tão casmurro, você era tão esquisito, você tinha uma postura tão esquisita, mas agora você está diferente. Então você precisa falar para as pessoas o que aconteceu na sua vida. Você tem que falar para as pessoas que Jesus entrou na sua vida e Ele mudou realmente a sua história, o seu histórico, e agora você é uma nova pessoa, porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus entrou na sua vida. Você podia aplaudir o Senhor por isso? E aí, como ele tinha convidado outras pessoas para ir no jantar, tinham ali alguns fariseus, tinha ali alguns mestres da lei, tinha ali algumas pessoas de outros grupos religiosos, tinha ali algumas pessoas mega inteligentes, que eram rabis, que eram conhecedores da Torá. Então essas pessoas estavam muito preocupadas, porque eles estavam se alimentando. Jesus, os seus discípulos, estavam comendo na casa de um homem pecador. E aí eles perguntaram para os discípulos de Jesus: como é que vocês entram para jantar na casa de um pecador? Então eles se posicionaram como religiosos, eles se posicionaram como as pessoas mais sábias, mais inteligentes, eles se posicionaram como as pessoas que não tinham nenhum tipo de problemas, nenhum tipo de dificuldades. Ele chama a pessoa de pecador ou de pecadores, eles chamam as pessoas de ruins. E aí Jesus, então, vendo eles fazerem essa pergunta, Jesus respondeu para eles. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Vocês que se acham justos, vocês que se acham bons demais, vocês que se acham mega, hiper, tender, inteligentes, vocês não precisam, vocês não entendem as suas necessidades. E ele está dizendo: os sãos não precisam de médicos. Se vocês vivem se justificando, vocês vivem dando respostas para vocês mesmos de quem vocês são, vocês não precisam. Então ele disse: os sãos não precisam de médico. Mas ele disse: mas eu vim para chamar os pecadores. Os doentes precisam de médicos. Então eu vim para chamar os pecadores. Eu não vim para chamar os justos. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Então a mensagem que Jesus veio trazer era uma mensagem de arrependimento. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela palavra do Senhor. Deus está dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, para que venha a paz no seu interior. Arrependam-se dos seus erros, para que venham a paz aí dentro do seu coração. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela palavra do Senhor. Então, quando a palavra de Jesus entra num coração, quando o Espírito Santo entra num coração, essa pessoa, ela recebe um refrigério da parte de Deus para a sua vida. Então, Jesus está chamando pessoas. Eu vim aqui nesta noite dizer para você que esta é uma noite em que Jesus está chamando você também. Ele está chamando cada um de nós que aqui está. Ele está chamando pessoas para o arrependimento. Aqueles que reconhecem as suas necessidades, Ele está chamando essas pessoas para a realidade dele. Aqueles que estão diagnosticados com as suas enfermidades físicas, ou com as suas enfermidades emocionais, ou com as suas enfermidades espirituais, Jesus está chamando as pessoas. Ele está dizendo: vem e segue-me, vem
e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Eu sei que nesta noite existem pessoas aqui que sabem que Jesus está os chamando já há algum tempo, e talvez você ainda não disse sim para Ele, mas esta é uma noite para você dizer sim para Jesus, dizer sim para a salvação, dizer sim para a santificação, dizer sim para a sua transformação. Quem está entendendo, diga amém. Só aqueles que reconhecem as suas carências, só aqueles que reconhecem as suas debilidades, só aqueles que reconhecem as suas necessidades, só aqueles que reconhecem as suas limitações, só aqueles que reconhecem os seus equívocos, só aqueles que reconhecem os seus pecados, só aqueles que reconhecem as suas doenças físicas, emocionais ou espirituais, só aqueles que reconhecem os seus problemas espirituais, a confusão que ela tem na mente e no coração, só as pessoas que reconhecem é que vão querer mudar de vida. Só as pessoas que reconhecem as suas debilidades é que vão querer mudar de vida. Só as pessoas que reconhecem é que vão se arrepender e dizer assim: eu preciso de uma vida melhor. É só quem reconhece. Só quem reconhece vai poder ser salvo. Hoje Deus está chamando pessoas e Ele diz: vem e segue-me. É uma noite muito especial, porque Ele está dizendo: vem e segue-me. Larga tudo. Larga o cigarro, larga a bebida, larga a prostituição, larga os erros, larga tudo. Vem e segue-me. Vem e arrepende. Vem e receba a cura que você precisa. Vem e tenha uma vida nova. Vem e compartilhe com seus amigos o que eu vou fazer na sua vida. Vem e receba o milagre que você precisa. A razão básica para fazer o errado que a gente faz é o pecado. A razão básica para fazer o errado que a gente faz é o pecado. O pecado é uma condição na vida de alguém que resulta em comportamento. A Bíblia diz, no Salmo 51, versículo 5, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos com um problema básico na nossa vida. Algo está errado no interior da gente. Tem algo errado dentro de cada um de nós. Nós temos um problema interior, uma luta interior, algo secreto. Algo está errado dentro da gente. E aí, esse algo errado tem implicações para a vida das pessoas. Tem gente sofrendo porque tem algo errado dentro dela que ainda não foi corrigido, ainda não foi consertado. Esse algo errado chama-se pecado, que separa a gente de Deus. Por isso é que Jesus disse: eu não vim para chamar pessoas justas, pessoas que ficam se justificando, pessoas que ficam dando desculpas, pessoas que ficam tentando sair daquilo que eu estou querendo que elas realmente sejam confrontadas. Ele disse: eu vim para as pessoas que estão doentes. Eu vim para as pessoas que são pecadoras, para que essas pessoas sejam arrependidas. Eu vim para curar esses doentes do pecado. Eu vim para tirar o pecado das pessoas, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para cumprir a missão dele aqui nesta terra.
E a missão dele era buscar e salvar o perdido nos seus pecados. As pessoas estão perdidas nos seus delitos, nos seus pecados. Então Jesus vem para salvar a gente da presença do pecado. Jesus vem a cumprir a missão dele, e ele quer salvar a gente do poder do pecado. Jesus vem com a missão dele, e ele quer tirar a gente da condenação do pecado. Ele quer salvar a gente por completo. Ele quer perdoar os nossos pecados. Então eu vim aqui nesta noite dizer para você que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o pecado produz a rebeldia. O pecado produz uma rebelião dentro das pessoas. As pessoas ficam com um vulcão dentro delas, que elas começam a gritar, que elas começam a ofender, que elas começam a maltratar, que elas começam a xingar, que elas começam a fazer tudo que elas não fariam se elas estivessem normais. O pecado gera uma rebeldia dentro das pessoas, que elas começam a quebrar as regras. Elas entram num processo de indisciplina, as pessoas entram num processo de desobediência, e elas ficam de quedas em quedas. Elas estão sempre caindo, elas não conseguem permanecer de pé, elas não conseguem avançar. As pessoas entram numa deficiência de caráter, elas entram numa confusão na mente, que elas se enveredam para os vícios, e elas tentam resolver os problemas delas nos vícios, mas na verdade elas estão em rebelião com Deus, elas estão em um conflito com elas mesmas, e elas precisam urgentemente do perdão de Deus para suas vidas. Nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, porque o pecado produz a rebeldia. Não podemos alimentar o pecado na nossa vida, não podemos viver na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, ele vai sempre fazer aquilo que o diabo quer que seja feito. São as portas que são abertas para o inimigo. A Bíblia diz que nós devemos entender que nossa vida agora é uma vida de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória e de glória em glória. A Bíblia diz que agora a nossa vida é uma vida de alguém que está andando com Cristo, e com Cristo nós vamos viver em triunfo todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que agora nós somos chamados para sermos mais do que vencedores em todas as coisas, e que o pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida. Nós não seremos controlados por uma bebida, não seremos controlados por um cigarro, não seremos controlados por uma substância, não seremos controlados por uma prática pecaminosa. Não, o pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida. Nós nascemos em Cristo para vencer. Para vencer. Para vencer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados também, porque o pecado produz insensatez. As pessoas que vivem da prática do pecado, elas têm falta de discernimento. Elas não conseguem discernir bem todas as coisas, não conseguem compreender bem todas as coisas. Para as pessoas que estão na prática do pecado, o errado se torna certo e o certo se torna errado, e para elas é a mesma coisa. Elas não têm discernimento. Elas não têm discernimento, elas têm problema com a verdade, elas faltam com a verdade, elas enveredam para mentira, elas conseguem ir por esse caminho, e aí elas vão vivendo e vai comentando uma mentira para sustentar a outra, e ela vai, e daqui a pouco ela não sabe mais o que fazer, porque elas têm falta de bom senso. Tem falta de bom senso. Normalmente são pessoas insensíveis, são pessoas ruins, que precisam hoje tomar uma decisão e dizer assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o pecado produz também a incapacidade.
A pessoa que vive na prática do pecado, ela é incapaz de fazer a vontade de Deus. Ela é incapaz de viver relacionamentos saudáveis. A pessoa que vive na prática do pecado, ela é incapaz de amar. Ela não consegue amar, por mais que ela queira, mas ela não consegue, porque ela só sabe ferir, ela só sabe odiar, ela só sabe fazer o que não é amor. Sabe, a pessoa que vive na prática do pecado, ela é incapaz de perdoar, ela não tem espaço no seu coração para abrigar o perdão de Deus, a graça de Deus. Então o que ela tem dentro dela é tão ruim que ela não consegue perdoar, ela não consegue pedir perdão, ela tem uma deficiência nessa área, porque essa pessoa está vivendo uma situação de incapacidade. A pessoa que está vivendo na prática do pecado, ela tem muita dificuldade de se aproximar, ela está sempre distante, não consegue abraçar, não consegue sorrir, não consegue, porque ela precisa resolver uma questão interior, precisa resolver uma questão lá de dentro. Sabe, gente, a palavra de Deus diz que Jesus veio trazer uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação, de santificação e de transformação de vida. Hoje Jesus te chama e Ele diz assim: vem e segue-me. Quem sabe você está aqui nesta noite e você precisa tomar uma decisão de seguir a Jesus. Quem sabe você veio aqui hoje e você precisa tomar a decisão de seguir a Jesus. Você precisa seguir a Jesus. A sua vida está do jeito que está, porque você vem à igreja, sabe? Mas você ainda não está seguindo a Jesus. E hoje Jesus está chamando você, está dizendo assim: vem e segue-me. Vem e arrepende desses erros. Vem e comece a compartilhar com as pessoas o que está acontecendo com você. Vem e recebe a cura que você precisa. Vem agora e tenha um encontro comigo. Eu queria convidar você a se colocar em pé, nós vamos cantar uma canção. E eu quero fazer uma oração por você hoje, sabe por quê? Porque hoje Jesus está chamando pessoas aqui. Hoje Jesus trouxe alguém aqui só para poder ter esse encontro com Ele. Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe o que você faz, Ele sabe qual é o seu dom, seu talento, sua habilidade, o que você precisa, sua necessidade. Ele sabe o que você tem hoje no coração, ou Ele sabe o que você precisa deixar hoje aqui no altar dEle. Ele sabe tudo a seu respeito. Hoje eu quero fazer uma oração por você. Você que está na galeria, você vai poder descer e vir até aqui, eu vou estar aqui para receber você. Ou você que está aqui nessa parte de baixo da nave da igreja, você vai sair do seu lugar. Pastor, ora por mim, porque hoje eu quero seguir Jesus. A partir de hoje eu vou entregar minha vida para Ele, porque eu estou precisando que Ele perdoe os meus pecados. A partir de hoje eu vou falar para todo mundo que eu estive na igreja e Ele falou diretamente comigo. E Ele me chamou, e eu estou atendendo ao chamado dEle. E eu vou falar isso para as outras pessoas quando eu chegar em casa. Eu vou falar para a minha família, eu vou falar para os meus amigos mais próximos. Eu vou falar para as pessoas o que Ele fez comigo. Eu me arrependo dos meus erros, porque o pecado só me trouxe tristeza. O pecado me cansou. Eu estou cansado. E eu preciso receber um abraço de Jesus. Eu preciso receber a palavra de Jesus. Ele quer tirar o pecado da minha vida, eu sei. E eu preciso entregar minha vida para Ele me limpar, me purificar, para eu viver a vida que Ele quer que eu viva. Só Ele pode me salvar de tudo o que eu vivi até agora. Enquanto eles cantam a canção, se você está aqui hoje, você quer receber hoje Jesus, você vai vir aqui na frente, eu vou cumprimentar você aqui. Se você hoje vem
precisa mesmo do perdão de Jesus, você vai vir aqui, eu vou orar por você. Se você precisa hoje da salvação, eu vou orar por você. Pastor, eu estou afastado da igreja, eu preciso voltar para a igreja. Vem hoje, Jesus está dizendo, vem, segue-me. Pastor, eu estou desigrejado, eu preciso da igreja. Vem hoje e segue-me, disse Jesus. Você vai sair do seu lugar e vai vir, e vai começar a seguir Jesus. Pastor, eu quero me batizar, eu preciso tomar uma decisão de me batizar, já estou aqui há algum tempo. Vem e segue-me. Jesus está te chamando hoje. Ele olhou para Levi e falou, Levi, vem e segue-me. Ele está olhando para você hoje e está dizendo, vem e segue-me. Enquanto eles cantam a canção, sai do seu lugar e vem aqui para eu orar por você. Eu vou estar aqui te esperando, pode vir agora.